Você falou aí, citou o nome do Mauro, eu conheço, né? Assim, o trabalho que ele faz, excelente. Contou a história de um policial que depois que viu o seu trabalho pediu oração. Eu queria perguntar o seguinte: na cultura popular existe uma ideia do nós contra eles e eles contra nós, de que há uma, um coração fechado da polícia contra o preso, do preso contra a polícia. Então eu queria perguntar assim para te ouvir, você vê dificuldade, barreira, resistência, coração fechado da polícia para esse trabalho que você faz nos presídios? Eles atrapalham, eles ajudam, eles acreditam. Como é que você vê essa cooperação da polícia? Hoje eu falo que, né, eu ministro nas igrejas e muita gente fala sobre missões, né? Uhum. Se fala missões, missões, e aí eu falo para os jovens, vocês precisam ser missionário. Como? Estude, faça um concurso público, entra na PM, entra como policial penal, porque hoje os policiais penais são missionários. É eles que me ajudam eu pregar o evangelho. É eles que me levam, porque eles conhecem, eu não conheço. Amém. Amém. Eles conhecem quem está dando trabalho, ele conhece aquele lá que é o mais perigoso. Os policiais penais hoje são instrumento de Deus para abrir a porta. E aí, isso baseado na Bíblia, Deus me deu essa palavra. João, o evangelista, o apóstolo, ele tinha um conhecimento com o sumo sacerdote. E Jesus disse Uhum. para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Uhum. Pedro vai chegar, vai ver Jesus, seguir Jesus de longe, e aí Jesus entra na casa do sumo sacerdote. Uhum. Fecham a porta. Só que João já estava lá dentro. Aí João, porque tinha influência e a prerrogativa, João vem, abre a porta para Pedro e Pedro entra. Aí Uhum. cumpre a palavra de Jesus. Eu digo que hoje os policiais é aqueles que estão abrindo a porta Uhum. para a igreja pregar o evangelho. Os policiais hoje são parceiros, né? Tem algumas situações pontuais, mas hoje a maioria são servos de Deus. A Uhum. maioria entende. Até aqueles que não são cristãos, quando uma ala, um pátio está dando trabalho, eles falam assim: chama aí um pastor, um padre de santo, ou um padre, porque esse povo aqui, esse negócio aqui é espiritual. Então, eles que abrem a porta. Nós Uhum. fizemos um trabalho no Presídio Federal e quem abriu a porta foi um policial penal, cristão, o diretor era cristão, abriu a porta e ele disse para mim: pastor, eu sei que o emprego é importante, a educação é importante, mas a única coisa que eu vi mudar o preso, e esses aí que eu trabalho, que são, né, os piores dos piores, é a palavra de Deus. Entra, Aleluia. pastor, prega a palavra de Sim. Deus. Então hoje são parceiros, né? Muitas igrejas, né, porque às vezes não está preparado, não tem experiência, porque tem as normas, né? Lá tudo é segurança, é norma. E eu Uhum. digo que se você não tomar cuidado, o preso, ele entra na sua mente, e eu digo que o preso tem tempo para pensar em coisa errada, e que ele desenha uma vaca na parede e tira 3 litros. Pegando esse gancho de que quem está em privação de liberdade consegue pensar, arquitetar várias coisas, tendo uma posição privilegiada de entrar e sair dos presídios, você já sofreu algum tipo de assédio, de oferta, de sugestão, uma entrega de um bilhete, algo do tipo? Você precisa ser firme, Uhum. porque o preso, ele te testa. Uhum. O policial vai te testar Sim. e o preso também te testa. Se você cair, já era. Aham. Se fizer para um, faz para todos. Sim. Então você tem que ser firme. Se você for firme, ele vai dizer aquele ali não tem como. Uhum. Por exemplo, estamos fazendo culto, ele vem com os bilhetes, pastor, é para orar. Eu disse, qual é o seu nome? Não pego, Uhum. porque pela portaria está dizendo que eu não posso pegar. Uhum.
Se eu pegar, o policial não sabe se é um pedido de oração ou não. Uhum. Então, eu já vou dar vazão para ser suspeito. Uhum. Então, você tem que ser firme. Tem que, não pode, eu digo que na concessão abre exceção. Sim. Se você fazer uma concessão para alguém, abre uma exceção. E Uhum. aí você cai no descrédito. Uhum. Cai no descrédito com os policiais e cai no descrédito com os próprios presos. Aquele próprio preso que vai te aliciar, ele mesmo vai espalhar que você não é verdadeiro. Uhum. Um outro lado que a gente vê também na questão da criminalidade são as facções, né, criminosas que estão muito em voga aí e a própria cultura às vezes das pessoas que estão cometendo crimes, né? Como é que as facções, como é que os outros encarcerados olham para pessoa privada de liberdade que quer Deus? Como é que eles encaram isso, né? Isso é um grande desafio, eu falo que hoje. É um grande desafio hoje. Uhum. Porque o diabo ele está usando, isso você pode ver aqui fora nas redes sociais, né? As pessoas ostentando, né? Poder, carros, motos, cordões, Uhum. e aí isso aí é uma estratégia do diabo para iludir, ludibriar aos jovens a envolver no crime. E a facção é a mesma coisa. Então a facção, ela, o evangelho para a facção na verdade, é um desafio, é um opositor, porque nós chegamos lá dizendo que a facção é engano. Uhum. Eu falo abertamente, facção é engano. Aí eu falo, por que que eu falo? Porque eu tenho propriedade. Eu prego para a alta cúpula, para os narcotraficantes. Se facção fosse vantagem, eles não estariam lá, Uhum. no regime disciplinar rígido. Uhum. E tem que ser assim. E aí a facção hoje ela quer predominar. Ela quer usar, né, os jovens para fazer as suas ações, mas não mostrando a outro lado, que é morte, que é sofrimento, que é Uhum. tristeza. Então, a facção hoje, alguns respeitam, né? Eles Uhum. respeitam que a pessoa se converta, mas eles não querem. Uhum. Eles não querem. A verdade é que eles não querem porque o evangelho, a pessoa tem que tomar um posicionamento, uma mudança, metanoia. Sim. Começa na mente. Eu Uhum. falo que começa na mente. Os pensamentos têm que mudar, as atitudes, as amizades. E aí a facção, eles não querem, porque eles querem ostentar poder. A renúncia é Uhum. grande, né? A renúncia é grande. E ele vai perder, né? Por exemplo, nós pregamos no presídio federal. Para um preso daquele tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus, existe uma grande renúncia. Uhum. Não é apenas sair do crime, é monetariamente mesmo. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço Uhum. da renúncia. Uhum. O próprio Jesus falou para aquele jovem. E aquele jovem não falou nada. Ficou triste porque ele sabia que ele tinha muita propriedade. É o que acontece. Muita gente, ele sabe que o evangelho é o caminho, ele sabe que o crime é sofrimento, mas ele não quer abrir mão nem da fama, da ostentação que Uhum. ele chegou e nem do dinheiro ilícito que o crime e a facção dá. Uhum. Mas mesmo assim a gente consegue ver aí alguns até testemunhos de ex-traficantes, ex-chefes de facção que tiveram seu encontro verdadeiro com o Senhor e tiveram sua vida transformada. E eles falam que dentro da cúpula dessa organização estrutural, que são as facções hoje, o pessoal respeita esse posicionamento, mas tem uma certa investigação aí. Você tem detalhes de como que isso aí acontece, assim? É porque chega a ser intrigante, né? Que os caras que se julgam estar no poder máximo
até diante da palavra do Senhor, eles respeitam e falam, não, o cara se converteu, segue mesmo. É assim mesmo isso? É. E às vezes o evangelho, para alguns dentro do sistema prisional, é o escape. Uhum. É o escape. Porque ele tem guerra, ele tem dívida, e aí é tanto sofrimento que ele aceita Jesus. Uhum. Aí quem está no crime diz assim, ó, enquanto tu estiver lá na benção, lá não, nem trecho com você. Uhum. Mas se você sair, nós te pega. E às vezes Deus vai usar essa situação para converter alguns. Deus tem os Aham. seus meios de trabalhar. Deus tem os Sim. seus meios. Deus me deu uma palavra lá no Presídio Federal sobre Onésimo e Filemon. E aí eu Sim. falei, né? Aí um dos presos, não vou falar o nome dele aqui Uhum. para não Por dizer que eu favor. estou mais um preso que acha que é liderança. Eu falei, ó, Onésimo, ele foi perdoado, ele tinha dado prejuízo, o seu senhor, era corria risco de morte porque ele era escravo e ele tinha que ser punido naquela época para mostrar exemplo para os outros escravos, mas Paulo vai mandar um bilhete do presídio Uhum. e vai dizer, Filemon, receba ele, não como escravo, mas como irmão. E se ele te deu algum prejuízo, está te devendo alguma coisa, coloca na minha conta. Aí esse preso perguntou, pastor, mas será que Onésimo converteu mesmo? Aí aí eu respondi para ele, com certeza, porque quem está testando é Paulo. Uhum. E Paulo ele era verdadeiro. Sim. Quem está testando é Paulo. Ou seja, ele queria dizer, será, pastor, que esse Uhum. cara não está escondendo atrás da Bíblia? Uhum. Mas tocando aí um pouco nisso, né? No será. Porque assim, eu entendo que às vezes algumas pessoas se converteram de verdade, passaram por um novo nascimento, querem Jesus, mas como é que fica a questão das recaídas, das fraquezas, dos vícios, né? Porque assim, alguns se convertem e têm uma transformação imediata, outros passam por um processo. Como é que você vê essa questão das recaídas e dessa caminhada? A recaída, no meu entender, ela é normal, porque o ser humano ele não muda de um dia para o outro. Uhum. A prova disso é que Raabe, como eu disse, foi um instrumento de Deus, mas ela mentiu. Deus aprovou a mentira de Raabe? Não. Não. Mas por que Deus então aceitou a mentira dela? Porque Raabe ainda não tinha se convertido. E Deus não exige de ninguém uma perfeição que a própria pessoa é incapaz de proporcionar. Então, eu digo que a luz do crente é como a luz da aurora, vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Uns caem para reconhecer os seus próprios erros. E a Uhum. Bíblia vai dizer que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia, né? Uhum. E nós falamos lá na nossa comunidade, se for para cair, cai para frente. Cai com a cara no chão, Uhum. Uhum. não com as costas no chão. Sempre for cair, cai tropeçando para frente, Aham. porque você vai aprender com o seu erro, sacode a poeira, se levanta, reconheça o seu erro, a sua fraqueza, né? Eu digo que as nossas derrotas não são derrotas, é aprendizado, porque aí você vai ver onde é seu ponto vulnerável, né? Uhum. Tem uns que precisam passar uma, duas, três, quatro, 5 vezes dentro do sistema prisional. Eu já vi uma, duas, três, mas na quinta vez ele vai frutificar. Amém. Uhum. Mudou de vida. Tem uns que é a primeira vez. Cada um tem um processo.